Quero saudar os irmãos na paz, já no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, estamos cá para mais um dia de culto e celebração ao Senhor. E eu quero crer que cada um de nós carrega uma expectativa, né? E espero que essa expectativa que você carrega, ela não seja frustrada, né? Seja uma expectativa que irá ser atendida e superada. Amém? Que ela venha a ser superada para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus, nós estamos procurando trabalhar no sentido de dar a conhecer aquele que é o nosso trabalho, né? Sabemos que vivemos tempos em que há muita escassez de se ouvir a palavra de Deus. Ouve-se muita coisa, né? Mas nem tudo podemos classificar como palavra de Deus. Então nós buscamos, não porque somos os melhores, somos os perfeitos, mas porque queremos também alcançar aos demais através do nosso trabalho, através desta obra, para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Bem-vinda a irmã que vem pela primeira vez. Volte sempre. As portas, nos dias que temos programa, temos agenda, estão abertas. Amém? Quando não, estão fechadas. E nós te amamos. Mas como é que te amamos se não te conhecemos? Te amamos porque Cristo nos amou primeiro. Amém? Te amamos porque Cristo nos amou primeiro. Irmã Laura, minha filha, bem-vinda. É uma honra, é um prazer enorme rever-te. E que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar sobre tempos. Amém? O tema da minha pregação é tempos. Deixa-me beber água porque acho que vou precisar dentro deste tempo que eu estarei aqui. Amém? Estarei a precisar. Então registra aí, nós queremos falar sobre tempos. Ok? Conforme o irmão pediu aos pequenos, se puderem as mães amenizar aí o choro das crianças, eu agradecia bastante para que a gente possa se concentrar e também as coisas possam sair perfeitamente. Eu sei que as crianças desta igreja gostam de pregar comigo, mas hoje eu quero pregar sozinho, com o Espírito Santo ajudando, claro. Amém? Graças a Deus. Então, o nosso tema é tempos. É um tema muito curto, simples, uma palavra só. Tempos. Queridos, tempos, nós todos sabemos que é plural do tempo, né? É ou não é? Tempos é plural de tempo. E o que seria tempo? Tempo são fases, são épocas, são momentos, são temporadas. Talvez com este termo temporadas, para os assistidores, se é que existe essa expressão, de seriados, entendem melhor, né? Temporadas é a duração de factos, ok? E olha aqui, ao longo da vida, é possível nós notarmos que o homem
em todo o seu curso, é marcado por fases. Tem a sua vida marcada por momentos, por etapas, por temporadas. Agora, eu não sei em que temporada você se encontra, mas o que acontece é que cada um de nós passa por este processo de fases, né, que marcam nossa vida por várias coisas, boas ou más, né, alegres ou tristes, mas nós não podemos fugir desta regra, né? É uma lei que estamos debaixo dela desde quando nós somos gerados nos ventres das nossas mães. Ok? Ninguém foge desta lei. Ninguém foge disso. Então, o tempo está conosco. O tempo nos acompanha. Eclesiastes 3 vai nos dizer que há tempo para todo propósito debaixo do sol. Então, há tempo para todo propósito. Quer dizer que existem fases, existem etapas, existem momentos para todo propósito. Só que aí nós encontramos uma coisa. No tempo que é tratado em Eclesiastes, encontramos propósito. E talvez isso nos pode criar uma confusão. Propósito. Muitas vezes eu passo por fases na vida que não tem nada a ver com o propósito que eu tracei. Não acontece isso? E a Bíblia está dizendo que lá há tempo para todo propósito. E talvez algumas pessoas estão passando agora por um tempo, por uma fase que não faz parte dos planos que este desenhou para a sua vida, que este traçou para a sua vida. Então, o que é que Eclesiastes está querendo dizer com isso? Queridos, é simples. Debaixo do sol há tempo para todo propósito. O que acontece é que dentro deste tempo nós podemos encontrar o seu propósito sendo alcançado ou o propósito de Deus se cumprindo na sua vida. Agora, muitas vezes nós não entendemos o propósito de Deus. Amém? Amém? E olhando para esta questão do tempo, nós podemos notar que o tempo pode ser visto de forma individual, como também de forma coletiva. O que é que isso quer dizer? Existem fases em que nós nos apercebemos de que existem coisas que estão acontecendo na vida, na sua vida específica, e que não acontece na vida de nenhuma outra pessoa. É só na tua vida que a coisa está acontecendo. Mas também nós encontramos que existem fases que você vê que o mesmo fenômeno ou quase as mesmas coisas estão acontecendo com todos que estão à sua volta. Não acontece isso? Acontece, né? Mas essa questão da lei do tempo é algo que eu aprendo que ninguém foge dela. Ninguém foge dela. Aleluia. Amém. E porque ninguém foge desta questão temporal, eu gostaria que nós não ignorássemos este fator e procurássemos tratar. A Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. A falta de conhecimento leva muita gente a destruir-se. Muitas vezes a destruição ocorre quando nós
tomamos uma postura que é resultado de não sabermos como lidar com um certo tempo que estamos passando na vida. Aleluia! Aleluia! Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 de Reis, capítulo 17. 1 de Reis, capítulo 17. Quando nós não conhecemos ou não entendemos essa questão do tempo, podemos enfrentar sérios problemas em nossas vidas. Então, para evitar esses problemas, é importante que a gente lide com esta questão, trabalhe esta temática, estude acerca dos tempos. Isso vai nos ajudar. 1 de Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8, eu vou ler. Então, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, este a ele é o profeta Elias. A palavra veio ao profeta Elias. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente, Então, ele se levantou e se foi a Sarepta. E, chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E, indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse, viva o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E, vês aqui, apanhei 2 cábacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e moramos. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disto primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor te dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Graças a Deus. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, em tua presença, quero pedir ao Senhor que ministre em nossos corações sobre os tempos, para louvor do teu santo nome. Queremos entender o seu propósito dentro dos tempos das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós encontramos aqui uma história bem conhecida por cada um de nós. A história desta viúva que praticamente não tinha nada. Praticamente estava sem esperança nenhuma do que podia ter como sustento dela e do seu filho. Vemos que esta mulher, a única esperança que ela trazia consigo era de que a morte era certa. Porque quando olhava para todos os lados, ela não encontrava recurso que lhe desse a esperança de que seria possível
sobreviver dentro daqueles tempos que estavam sendo vividos por ela e pelo seu povo. Aleluia! Os tempos em que ela passava eram tempos difíceis e muito menos favoráveis para quem quer que fosse naquela época. Porque eram tempos em que, quando nós encontramos no primeiro versículo deste capítulo 17, o profeta Elias vai dizer que não haverá orvalho nem chuva, a não ser que ele desse uma palavra contrária. Então eram tempos em que não chovia. E nós sabemos que quando não há chuva, quando não há água, não há vida. Porque grande parte daquilo que é a fonte de nossa subsistência depende da água. Então não estava chovendo naqueles dias. Os céus estavam cerrados. Então a esperança praticamente não havia. Esta mulher só tinha, segundo o que nós vemos aqui, um punhado de trigo e azeite, que só seria capaz de fazer um pão para que ela comesse o seu filho e depois disso esperasse a morte. Esperasse morrer. Está a ver o que é você esperar pela morte? Eu tenho a certeza que cada um de nós aqui sabe que a morte é certa na sua vida, mas ninguém está à espera dela. Tanto que nós planeamos sem colocar dentro dos nossos planos a morte. É verdade ou não é? Muitos, quando fazem planos aqui, não incluem a morte. É por isso que lá em Tiago nós encontramos o apóstolo Tiago exortando: ei, o que é a vossa vida? Vocês são como sopro. Vocês fazem planos dizendo que hoje, amanhã, farei negócio X, Y, Z. Como se vocês tivessem garantia de que amanhã irão acordar. Então, nos nossos planos, a morte nunca faz parte. Por isso estamos muito à vontade para planear. Estamos muito livres. Nos sentimos tão à vontade que esquecemos deste mal que está sempre onde? À nossa volta. Então esta mulher estava com essa esperança de que a morte é certa depois de eu comer esta minha, ou de eu fazer esta minha última refeição. Mas isso era resultado dos tempos. Eram tempos em que não havia chuva. Eram tempos em que não havia orvalho. Aleluia. Mas nós vemos que Deus, ainda assim, estava atento às necessidades e aflições desta viúva, tanto que enviou-lhe um profeta. Estamos a falar de tempos difíceis, de tempos em que a esperança praticamente de vida não existia, somente havia esperança de morte. E havia uma mulher necessitada, havia uma mulher aflita, e que dentro da sua aflição ela não carregava nenhuma esperança. Mas os tempos não impediram que Deus atentasse para aquela mulher. Deus atentou para ela. Sabem por que Deus atentou? Porque nenhum tempo que a gente esteja passando, quer de forma individual ou até mesmo coletiva, pode impedir Deus de fazer algo pelos seus. Nenhum tempo. Talvez muitos de nós estão passando por fases, por momentos tão difíceis que acham que não há mais esperança, que acham que o melhor é desistir, é até mesmo nem tentar lutar, porque toda tentativa de lutar para reverter este cenário é praticamente nula. E essas pessoas dão-se por vencidas, essas pessoas dão-se por derrotadas,
Mas a palavra de Deus que eu trago para ti nesta tarde ou nesta manhã, é que não existe nenhum tempo, nenhuma fase, nenhuma temporada, por mais difícil que seja, que tenha capacidade de impedir Deus de atentar para as suas necessidades. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Não existe. Muito se chora pelos tempos que estamos passando. Tempos difíceis, tempos de aperto, tempos em que o poder de compra está reduzido. Não há dinheiro. Olha-se para lá, praticamente é como se não acontecesse nada. Não acontece isso, ou não está acontecendo isso. Nós estamos passando por esses momentos. Estamos passando por tempos não fáceis. Estamos todos apertados. Todo mundo está chorando. Minha esposa dizia que estamos num tempo em que praticamente já ninguém está na condição de ajudar o outro. Porque todo mundo está a precisar de ajuda. Quando você liga para lá, a busca de ajuda, você vai ouvir o mesmo choro que faz você ligar para aquela pessoa. É o mesmo que atormenta aquela pessoa que você recorre em busca de ajuda. Estamos passando por apertos de várias ordens. Aleluia. Mas precisamos entender que para os que confiam e esperam no Senhor, ainda que estejam passando por tempos difíceis, tempos não favoráveis, Deus tem poder de fazer com que todo tempo, ainda que seja difícil, Ele venha a ser favorável para você experimentar o seu favor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Deus tem esta capacidade. Deus tem este poder. Nós vemos isto com esta viúva. Não havia esperança. Esta mulher, ela vai dizer, há um tom de ironia aí, quando o homem de Deus lhe pede que ela lhe faça um bolo. O que ela diz? O que ela diz? Como é que ela diz? Eu quero a forma como ela diz. Ela diz: vive o Senhor teu Deus. É como se ela estivesse a dizer: juro palavra de honra, sinceramente, tua serva não tem condições de atender a este seu pedido, porque ela só tem um pouquinho de farinha, que não vai dar para nós os três. Estão a ver como ela transmite isso? Isso mostra derrota. Isso mostra derrota. Então é o mesmo que aquelas pessoas que durante muito tempo correm atrás do emprego, buscam por saúde, buscam por uma resposta favorável, talvez num setor em que submeteram algo e não estão a ter essa resposta já há anos e se dão por vencidos. Já não há como, pelo tempo que passa, já não há possibilidade de eu ser chamado. É aquela pessoa que tem um histórico familiar onde a miséria predomina na sua casa. Ela tentou de todas as formas mudar este cenário. Fez de tudo, mas quando ela se dá por si, o término dela ou o atual cenário da vida dela é quase que o mesmo
dos restantes membros da sua família. E ele acaba dizendo, não há como. Isso é uma maldição familiar, não se pode reverter. Melhor eu deixar que a coisa fique assim. Estamos condenados a morrer desta forma. As pessoas se dão por vencidas. Acontece o que eu estou falando ou não acontece? Temos pessoas aqui que estão passando por isso. Os tempos não dizem muito sobre quem eles são. Sobre quem? Sobre aqueles que confiam e esperam no Senhor. Os tempos não dizem nada. Os tempos não são determinados para essas pessoas. O tempo até pode dizer muito sobre muitos, mas sobre esses que esperam e descansam em Deus, o tempo não diz nada. Amém. Sabem por quê? Porque para nós, aquele que dá a última palavra é Deus. Amém. Aquele que diz ou dá o ultimato sobre o que nós somos ou seremos é Deus. Amém. Aleluia. É Deus. Foi dita que esta é uma doença crônica, não tem cura. Esta é a palavra do homem. Mas a palavra de Deus vem e diz, ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, quando eu estou contigo, não há motivos, não há razão para que você tenha medo. Foi o que Elias disse a essa mulher, não temas. Não há razões para que você tema. É verdade que os tempos que você está passando são de escassez de chuva, há seca, não há produção, não há nada. A esperança é muito reduzida. Mas se você está em Deus, se você confia em Deus, se você está esperando em Deus, não há motivos de você temer. Não há motivo de você se alarmar. Amém. Aleluia. Aleluia. Porque Deus tem o poder de mudar os tempos que não são favoráveis, de modo que nos faça experimentar o seu favor. Aleluia. Aleluia. Abra comigo Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Começando do versículo 5. Diz assim. Podemos ler do 4. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Até aí. Nós encontramos aqui uma história sendo narrada. E nesta narração nós encontramos uma fase, um tempo. Este tempo aqui já tem nome. É noite, numa noite. Ok? Em que era dada por perdida. Estamos a dizer o seguinte, os discípulos, eles entendiam que um tempo que eles separaram para ir à pesca estava perdido. Por quê? Porque ficaram toda a noite
Fazendo o quê? Tentando pescar e nada apanhar. E nada apanhar. Mas por que eles perderam? Ou tomaram como perdido o tempo que eles ficaram lá? Por causa da dificuldade que eles enfrentaram lá, não conseguiram pescar. Lançaram as redes. Eu acho que quem entende um pouco sobre a questão da pesca, disse que o melhor tempo para pescar qual é? É o período noturno. A noite é o melhor momento. É por isso que os pescadores dormem de dia e de noite estão acordados. Porque eles têm produtividade durante a noite. Para quem já foi a Marinho, você vai perceber que aqueles pescadores que geralmente pescam ali de dia, só saem com peixinhos, né? É difícil você encontrar alguém dentro de um mar como esse mar, sei lá o que, daqui, Costa do Sol, sei lá, tudo mais, praia, mar, tudo. Saíram com peixinhos que chegam aqui, sendo que lá existem peixões. Mas é o período, é o tempo em que eles entram ou fazem seu mar. Então os discípulos fizeram seu mar e durante uma noite toda estiveram na tentativa de ganhar ou de ter algum peixe, mas não tiveram nenhum. E aparece Jesus. E aparece quem? Jesus. O que é que nós vemos? O que foi perdido durante toda uma noite, Deus fez com que em minutos eles tivessem uma pesca que nem equivalia a um mês de pesca. Diz a palavra do Senhor que eles pescaram uma quantidade de peixes que até lhes rompia as redes. E a pique, não a pique lhes rompia as redes. E eles dão um sinal para as pessoas que estavam próximas, para outros pescadores, para que esses viessem ajudar. Quando esses vêm, enchem ambos os barcos e diz a Bíblia que os barcos estavam ao ponto de afundar. Por quê? Pedro diz, porque o Senhor, acho que não estão a perceber, porque o Senhor é quem está a dizer, nós iremos lançar as redes. Queridos, os tempos podem estar a dizer uma coisa, mas quando Deus te diz algo contrário, faça aquilo que Deus te manda fazer. O tempo, a noite estava perdida, não havia esperança de pesca, mas vem o Senhor Jesus e dá uma palavra. E Pedro diz, quando nós olhamos para a experiência do tempo que nós tivemos, não vemos motivação para lá voltar, mas porque o Senhor está dizendo, vá, lança as redes, I will do. Eu farei. Os tempos não podem ditar nada sobre aquilo que nós somos ou faremos. É Deus. O que acontece é que as pessoas se deixam levar pelos tempos. As pessoas se deixam vencer pelo tempo. E é por causa desta falta de conhecimento dos tempos. Há tempo para todo propósito. Mesmo em tempos difíceis, Deus pode cumprir o seu propósito na sua vida. Os tempos, por mais difíceis que sejam, não impedem Deus de realizar a sua obra na tua vida, pela tua vida e através da tua vida. Tempos, momentos, fases, temporadas. E você tem que perceber que nessa questão de tempos,
sobretudo aqui em Cristo. Quanto mais você sobe de nível, mais os tempos são difíceis. Você nunca pode esperar moderação, mas é uma coisa: quanto mais difíceis os tempos são, mais extraordinárias são as experiências que você vai viver em Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus tem o poder de mudar os tempos. Deus tem. Você está passando por uma fase na sua vida. Você talvez esteja enfrentando uma temporada, talvez é a 25ª temporada. Só pelo número que é grande, mostra que o nível de dificuldade também é maior. Mas o nível de bênção que vem, a Bíblia diz que a panela daquela mulher não se acabou a farinha. Nas vasilhas dela o azeite não acabou. Porque mesmo passando por um tempo difícil, ela fez aquilo que a palavra do homem de Deus dizia. Ok, não há nada, você tem pouco, mas primeiro faça para mim. Talvez ela podia dizer: você é egoísta. Que espécie de homem de Deus és tu? Que só pensa em si, não pensa em mim, no meu filho. Ela não questionou, ela fez. Ela fez. Mas parece que as pessoas, quando passam pela 25ª temporada, ficam surdos, já não ouvem mais a Deus. Já não ouvem mais a Deus. Deus fala: estou contigo, não temas, confia, espera, descansa. Elas se desesperam, se alarmam, se afligem e se deixam mover por qualquer coisa. Descanse, espere em Deus. Este tempo difícil que você está passando, esta maré que está violenta, Deus vai acalmá-la na sua vida. E o tempo de bonança virá. Você pensa que Deus te abandonou? Deus te esqueceu? Aquela mulher viúva pensou talvez que ela estivesse só, mas Deus estava atento às necessidades dela e às suas aflições. Deus ouve o teu choro. Deus está lá quando você chora. Aleluia. Amém. Deus está lá, ouvindo e vendo você. E no tempo certo, Ele vai te responder. Talvez é tempo de você estar a passar por esta provação. Talvez é tempo de você estar a passar por esta crise. Mas eu te garanto uma coisa: esta crise está preparando você para algo maior que está vindo. Entenda os tempos. Conheça os tempos. E ao longo dos tempos você não se vai perder. Há pessoas que se perdem nos tempos. Os tempos não são para te perder. Os tempos não são para deixar você desnorteado. Os tempos são para moldar você. Estão para forjar você. Davi, quando era perseguido, talvez Davi podia pensar que eu estou a passar por um tempo de abandono. Não! Davi estava sendo forjado para ser um líder forte. E Davi foi. Deus está te preparando para você ser um líder, um revolucionário. Através de mudança de tempos na sua vida, Deus vai mudar tempos na vida de pessoas. Amém. Glória a Deus. Meu Deus. Tempos. Em que tempo? Em que fase da vida você se encontra? O que é que tira o sono? O que te desespera? O que faz você se dar por vencido? Quem disse que você está vencido? Quem disse que a tua luta, a tua causa acabou? Mestre, toda noite. Mas isso aí, mestre, não é nada comparado ao que o Senhor está dizendo. Porque o Senhor está dizendo: eu farei conforme a sua palavra.
experimentar um mistério. Há momentos que quando há obstáculos, os tempos são de dificuldades, há tanta adversidade, a melhor coisa é andar por cima da palavra de Deus. Pedro não andou por cima das águas, Pedro andou por cima da palavra. É por isso que quando Pedro começou a desconfiar, a ter medo, pôs em descrédito a palavra daquele que disse, vem, Pedro começa a afundar. Ele andou por cima da palavra. Você precisa andar por cima da palavra. A viúva de Sarepta, ela fez segundo a palavra do homem de Deus. Você muitas vezes, dentro dos tempos, age segundo as tuas emoções. Age segundo os teus sentimentos, as tuas dores, as suas feridas, os seus traumas. Em todo momento você precisa agir segundo a vontade de Deus que está na sua palavra. Oh, Jesus Cristo. Vamos na multiplicação. Aquele tempo e aquela hora não era favorável para que as multidões pudessem encontrar algo para comer. Mas nós vemos que foi ali onde um grande milagre aconteceu. Foi ali. Então você precisa entender que grandes milagres não se vivem, nem se manifestam em tempos favoráveis, mas sim em tempos de dificuldades. Em tempos de impossibilidades, você vive as impossibilidades. Tempos. Esse sofrimento, essa situação não estava nos seus planos, mas está nos planos de Deus. Mas dizer que Deus te esqueceu, não. Dizer que Deus não olha para si, não. Há de chegar um momento, meu irmão, que até a carteira não vai ser suficiente. Você vai ter que andar com uma pastinha. Glória a Deus. Mas agora, quando você abre, só encontra BI e cartão de eleitor. Mas vai chegar um momento onde Deus vai abrir as comportas dos céus, vai derramar bênçãos sobre a sua vida e você vai se esquecer desses tempos. Receba em nome de Jesus. Amém. Porque tempos bons estarão por vir. Aleluia. Porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Todas as coisas, boas e más, todas essas coisas cooperam, estão contribuindo para o seu bem. É para o seu bem. É para o seu bem. Não temas, disse Elias, não temas. O problema de muitos, quando entra num tempo, começa a ter medo, começa a temer. O medo desconcentra. O medo traz esquecimento. O medo não te faz você estar numa posição de tomar melhores decisões ou sábias decisões. É por isso um risco, é um perigo agir sobre o efeito do medo. Pedro não agiu sob a frustração de ter tentado durante toda a noite. Pedro agiu por cima da palavra, sobre a palavra que dizia, vá e lance as redes. E o que aconteceu? Ei, afasta-te, Senhor, porque eu sou pecador. Ficou exposta diante de Deus, a natureza de Deus, a divindade. Pedro percebeu quem é o ser que estava com ele. Mano, minha irmã, meu irmão, Deus vai se revelar a ti, você vai conhecer a sua nudez e a sua pequenez, mas diante das grandes coisas que Ele estará realizando na sua vida.
Isto não é palavra de motivação, é palavra de Deus. Amém. Amém. É palavra de Deus. Quantas vezes nós encontramos na Bíblia, não temas, não temas, não temas. Isso não é palavra motivacional. É Deus tranquilizando os seus filhos. É Deus mostrando aos seus filhos, ao longo dos tempos, que eu nunca vou vos desamparar, porque eu sou o bom pastor. E Deus nunca vai deixar que nada te falte. Amém. Aleluia. Tempos. Em que temporada você se encontra? Em que fase você se encontra? Em que momento você está? O que você está enfrentando? Deus é provedor. Deus atentou para aquela mulher. Não faltou farinha e não faltou azeite. Não faltou. Se você está passando por tempos difíceis, saiba que é porque Deus está preparando para si um grande milagre. Está preparando algo grande para si. Deus está preparando alguma coisa para si. Deus está preparando algo para si. Você vê os tempos, todo o tempo que José sofreu, foi vendido, foi jogado nas covas. José passou por muita coisa no calabouço. José passou por tempos difíceis, mas veja a forma como Deus o engrandeceu. O nível de dificuldade muitas vezes está informando o nível de bênção que Deus está preparando para ti. Receba esta informação. Deus está preparando. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Deus não abandonou Jesus. Deus estava cumprindo a sua obra expiatória. Estamos aqui hoje porque fazia parte do propósito de Deus realizar o que Ele realizou em seu Filho. Deus não abandona os seus. Deus não esquece dos seus. Diz a palavra do Senhor que não dorme o guarda de Israel, não toscaneja, Ele não deixará o seu pé vacilar, tropeçar. Não! Porque Ele vigia você. Ele zela por si. Deus é contigo. Dentro de todos os tempos. Não pensa que Deus é aquele. Amados, diz a palavra que foram 3 que foram lançados na fornalha, mas havia lá um quarto ser. Ei, Deus não é covarde ao ponto de fugir quando você está passando por dificuldade. Deus está lá te sustentando e te assistindo para ver como é que você vai se sair. Mas Ele nunca te abandona. Te abandonar não. Nabucodonosor pergunta, não são 3 os homens que vocês lançaram lá? Por que eu vejo um quarto ser lá? É Deus que vai com os seus, mesmo quando eles estão na fornalha intensificada 7 vezes. Deus está lá. Deus está lá. Há pessoas que procuram Deus quando estão. Você está procurando alguém que está ali contigo? Você não pode procurar Deus, porque Deus está em todo lugar. Deus está contigo naquela situação. Deus está lá contigo. Deus está lá contigo. Deus está lá. Deus está lá. Aleluia. Aleluia.
Vou ler mais uma vez o que Pedro diz. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Aleluia. Mas porque mandas, lançarei as redes. Lançarei as redes. Deus é contigo. Deus é contigo. Nos bons e maus momentos, Deus é contigo. Coloque-se de pé. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus é contigo. Talvez nós temos aqui irmãos que estavam passando por uma crise sem precedentes, uma crise fora do sério. E a esperança já estava em coma. Talvez a tua esperança estava em coma diante das dificuldades, dos apertos, das aflições, dos tempos difíceis que você estava passando por eles. Mas esta palavra hoje vem reanimar você, vem ressuscitar a tua esperança. Deus está contigo, meu irmão. Deus não esqueceu de si. Deus lembra muito bem daquele currículo que você foi submeter lá. Jesus name. Deus não se esqueceu. Yes. Deus lembra até hoje, como se fosse hoje o dia que você chorou, se humilhou pela sua família, pela mudança da situação da sua família. Deus lembra até hoje. Louvado seja o seu glorioso nome. Deus não esqueceu, não. Yes, Lord. Deus não esqueceu, não. Aquele projeto que você apresentou a Ele, aquele plano que você apresentou a Ele, Ele lembra. Ele não esqueceu. Ele não esqueceu. Deus não esqueceu, não. Deus não esqueceu. Aleluia. E você estará nesta noite dizendo: Senhor, durante muito tempo minha esperança estava enfraquecida, mas hoje sobre esta palavra que eu ouvi, eu me levantarei. Eu me levantarei. E que a minha inimiga não se alegre com a minha desgraça, com o tempo de dificuldade que eu estou passando, porque ainda que eu esteja caindo, eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Ore a Ele. Diga: Senhor, sobre a Tua palavra, hoje eu quero tomar uma nova postura. Hoje eu não quero agir como um fraco. Hoje eu não quero agir como um derrotado. Porque eu vejo, eu sou mostrado pela Tua palavra que eu sou mais do que vencedor. Sou mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai da eternidade. Obrigado, Deus Altíssimo. Obrigado, Senhor.